Olá, eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report, e converso agora com a Liana Bittencourt. Ela é diretora executiva do Grupo Bittencourt, consultoria especializada em desenvolvimento, expansão e gestão de redes de franquias e negócios. Vamos falar do novo consumidor pós-pandemia. Tudo bem, Liana? Obrigado pela gentileza em conversar conosco. Tudo bem, Lucas? Obrigada a vocês e a Money Report. Liana, para a gente abrir essa entrevista, então, falando desse novo consumidor durante a pandemia e também pós-pandemia, que mudanças essa pandemia, né, esse cenário tem acelerado no comportamento dos consumidores? Lucas, a gente levou muito tempo categorizando, né, o comportamento de consumidor, o X, o Y, o Z, né, cada um com a sua característica. E, na verdade, essa pandemia veio para colocar todas as faixas etárias e comportamentos de consumidor e mais ou menos de uma maneira mais homogênea. O fato é que a digitalização foi acelerada durante a pandemia. E aqueles consumidores que eram menos interessados na tecnologia compreenderam um pouco do que essa tecnologia pode trazer, do que essa digitalização pode trazer de conveniência. Então, esse consumidor que não estava habituado ao digital percebeu por uma necessidade que o digital lhe traz conveniência. Então, é muito possível que pós-pandemia esse aprendizado não haja retrocesso. Quem aprendeu que é conveniente fazer compras no supermercado, você não precisa necessariamente sair de casa, você pode ter como rotina a compra via aplicativos, via e-commerce, todas as formas digitais. Então, eu acho que um dos legados vai ser um consumidor mais digital. A gente pode depois tratar um pouco da diferença de que, efetivamente, eu não acredito que ele substitua o relacionamento, o consumo nas lojas, o sair de casa. Mas ele estimula algo que é, de fato, a digitalização das empresas, que muito se falava e pouco se fazia, por interpretar que em algum momento isso ia ser mais adequado. Então, você vê com bastante frequência empresas estão fazendo o que fariam em 6 meses em 60 dias, né? Em 2 anos em 60 dias. Então, eu acho que o legado do digital fica. Uma outra visão que eu entendo ser distinto pós-pandemia é que nós veremos um consumidor mais ativista de causa. E aí tem duas frentes para a gente analisar isso. A primeira é que esse consumidor ele vai ter perdido um pouco seu potencial de consumo. E ele vai escolher as marcas com a qual ele ainda quer se relacionar. Foi interessante que durante esse período eu interpretei até o quanto a atenção ao propósito se tornou mais forte, não só por meio dos consumidores, mas também definitivamente uma percepção das empresas. Então esse consumidor que tem um determinado caixa, ele vai olhar para as marcas, não só como elas estarão, mas como também elas se comportaram durante a pandemia. Como elas trataram o momento, como elas se relacionaram, o quanto de fato elas se interessaram por esse problema que é um problema mundial. Então eu acho que tem dois pilares muito interessantes na nossa percepção de retomada, que é o consumidor estará mais digital, ele aprendeu essa jornada, e eu não acredito no retrocesso. E ele estará mais ativista de causa, querendo escolher as empresas com a qual ele vai se relacionar. E qual que é o desafio para essas marcas? Falando desse posicionamento agora durante a pandemia, que tipo de posicionamento que o consumidor espera? Assim, o que, que ele vai falar? Eu vou usar essa marca eu vou continuar consumindo dela porque ela fez isso. Que tipo de comportamento, de posicionamento é esse? Já tem um tempo, Lucas, que os consumidores vêm cada vez mais buscando um capitalismo mais consciente, marcas com propósito. Eu costumo chamar de que eles vêm muito buscando marcas com alma, que eles tenham alguma conexão. Pesquisas mundo afora já revelam que alguns consumidores dizem tem certas marcas que eu não tenho nenhuma conexão emocional, portanto, elas podem fechar em que eu não ligo a mínima. Outras, eu sou embaixador dessas marcas. E normalmente essa conexão emocional ela vem pelo propósito da marca, que é muito mais do que lucro no curto prazo.
ela tem uma forma, que é uma descoberta, mas uma forma de influenciar todo o ecossistema, o ambiente em qual ela está instalado. O propósito, ele não nasce só para o consumidor, ele nasce primeiro dentro da empresa como uma jornada, ele é interpretado pelo consumidor, pelos stakeholders. Então, o que eu quero dizer é que antes da pandemia, as empresas que tinham essa ligação verdadeira e clara com o propósito, elas já entregavam melhores resultados. Não só na última linha, mas também para os seus acionistas, para os stakeholders, para o relacionamento com o consumidor, porque ela tem um cara embaixador, que é o próprio consumidor, e quem é que não quer isso? Bom, o que aconteceu nesse meio de pandemia? Muitas empresas interpretaram essa necessidade do consumidor por relacionamento com marca e estão se demonstrando muito próximas, ativas. Para o momento de pandemia, essa apresentação mais empática, mais orientada aos problemas do mundo e não necessariamente ao seu caixa, favorece o relacionamento. Mas quem vai conseguir perenizar esse embaixador é aqueles que tiverem verdadeiras causas. Porque propósito não é ação de marca, não é ação social, é uma jornada de descoberta do seu motivo, do motivo pelo qual a sua empresa existe. E qual que é a sua percepção, a sua avaliação? As marcas estão conseguindo se preparar para essa mudança de comportamento? Vão conseguir fazer essa transição? Eu vejo algumas marcas ainda fazendo do propósito marketing, né? Como se fosse uma ação de marketing, como se fosse uma demonstração de que ela faz o bem maior agora. Desculpa te interromper, mas isso Imagina. seria o maior erro de tentar enganar o consumidor, tentar passar essa mensagem de que tem uma responsabilidade, mas na verdade acaba sendo puro marketing? O Lucas, se o propósito não for verdadeiro, se não estiver intrínseco na cultura, nas pessoas, ele não se sustenta. A gente já teve empresas que eram brilhantes e que foram da noite para o dia desmascaradas nas suas histórias, nos seus valores, que aquilo tudo não existia, era simplesmente uma ação de marketing, hoje elas praticamente inexistem. Então o consumidor vai pedir cada vez mais transparência, mais relacionamento, mais verdade. Eu até acho que essa pandemia vai permitir com que as marcas sejam mais transparentes, sabe, Lucas? Porque, olha, a gente ainda não entrou nesse tema, mas eu acho que um pouco da digitalização lá na frente vai ser o live commerce. As empresas vão usar live commerce, que é como eu e você estamos fazendo esse papo hoje, assim para vender para o consumidor. E o live commerce, ele pode e deve ser feito pelas pessoas da empresa. Então você sai de uma venda por meio de um estereótipo, de uma modelo, e passa a ser uma venda de pessoas para pessoas, de conexão com marca, dos atributos com qual a marca entrega, dos benefícios. Nesse sentido, eu acho que a gente vai ver uma grande transformação. Liana, falando um pouquinho sobre a retomada do consumo no Brasil. A gente está no meio dessa pandemia ainda, alguns estados flexibilizando a quarentena com a reabertura do comércio e tudo mais. Só que alguns países já estão mais avançados nesse processo de reabertura da economia, como a China. O que esses países podem ensinar para o Brasil e também para as marcas em relação a essa relação com o consumidor? Foi muito interessante na reabertura de algumas lojas na China, os números fortes de venda, às vezes no primeiro dia, mas se a gente observar, muito concentrado numa classe alta, né? Quando a gente vê uma marca de luxo vendendo um valor muito considerável para um primeiro dia de retomada, é a classe mais alta consumindo. Então, o que a gente viu na China é um pouco de um comportamento chamado revenge buying, quer dizer, né, então algo como se eu tivesse me permitindo, né, fazer um consumo maior, porque eu fiquei enclausurada, presa, etc. Mas a gente vê potenciais econômicos muito distintos. Então, o que a gente está assistindo na China de algumas marcas, principalmente aquelas destinadas para a classe média alta e alta, tendo no momento de abertura uma alta venda, eu não acho que seja exatamente um aprendizado para o mercado brasileiro. Por quê, Lucas? A gente vê China crescendo economicamente
décadas. Brasil retomando crise de 2015, num processo de início de retomada. Varejo se restabelecendo, marcas se restabelecendo, nível de empregabilidade se restabelecendo, quando vem novamente uma dificuldade como essa do Covid. Então, são potenciais de consumo muito distintos. Uma grande parcela da nossa população vai ficar mais pobre, ficará com a condição de potencial de consumo abalada e relativamente menor do que estava antes. Então, eu não acho que o mesmo aprendizado serve para a massa, para o mainstreaming, para o grande consumo. Pode ser sim que uma outra operação de luxo tenha o mesmo comportamento, mas eu entendo que economicamente os países são distintos, com necessidades tão distintas, que esse aprendizado não... talvez vai ser por um início, eu acredito, que aquela necessidade mais do se tratar, então salões de beleza, eventualmente um acessório, isso vai ter uma retomada rápida, porque as pessoas estão ausentes desse cuidado com si há algum tempo. Mas eu não acredito que a gente vai ter uma grande alta de consumo. De uma certa forma, a gente pode falar que esse consumidor vai estar ávido por consumir logo depois dessa pandemia, mas depois ele, aos poucos, vai se tornar mais austero, mais equilibrado com suas compras? Lucas, eu acredito que mais consciente. Nós veremos consumidores mais conscientes. As pessoas nessa reclusão, nesse estado de ter que ficar mais em casa, elas começam a fazer reflexão daquilo que lhes é de fato importante. Né? Quantas são as pessoas que já começam a dizer que será que eu preciso de tudo aquilo? Será que eu preciso me comportar dessa forma? Será que esse excesso é benéfico para a vida? Então, essa interpretação de um capitalismo mais consciente, de um consumo mais consciente, eu acho que é uma evolução da humanidade. E eu acho isso muito positivo para o mundo. Porque se nós tivermos, de fato, esse comportamento mais frequente, a gente vai ter menos desperdício, mais aproveitamento, mais reaproveitamento. E eu acho que o nosso mundo, natureza, ecossistema, precisa de um comportamento como esse. Se o legado do Covid for essa interpretação de que as empresas precisam sim se rentabilizar, mas não pelo excesso, mas pelo bem que elas fazem no ambiente, que talvez o consumidor possa ser mais consciente, eu acho que o mundo inteiro vai ganhar. Liana, falando agora um pouco mais dessa relação com o consumidor, né, das lojas com o consumidor, a gente tem dois lados agora, né? Tem a loja física e agora que ficou mais fortalecido a venda online. Como aperfeiçoar primeiro essa experiência na loja física e também como melhorar essa abordagem, ter uma abordagem mais eficiente para o e-commerce? E que cenário você projeta aí para os próximos meses? Como se tornar mais eficiente nas duas frentes. Primeiro, que eu acho que foi muito legal essa sua abordagem, porque eu entendo que existirão e coexistirão ambas, né? Um não vai dominar o outro, o e-commerce vai existir, as lojas vão fechar, esses expoentes eu não acredito neles. Entretanto, aquilo que a gente começou falando da digitalização do consumidor, essa pandemia forçou também a digitalização das empresas. Então, as tais estratégias omnicanais, né, com a interpretação das diferentes jornadas que o consumidor tem e a forma com a qual ele, de fato, no centro do interesse das empresas, possa ser atendido de forma digital, de forma física, eu acho que esse é o grande ganho das empresas. Para isso, Lucas, é um olhar, as empresas precisam olhar o seu modelo de negócio e interpretar qual tecnologia suporta esse modelo de negócio. O que eu quero me referir a isso? Se a gente olhar, por exemplo, pequenas empresas que não têm o e-commerce para entregar uma solução via venda digital, hoje existem soluções muito econômicas e soluções bastante arrojadas, com inteligência artificial e etc. Não há mais espaço para você não ser digital. Então, independente de uma forma ou de outra, essa inclusão é necessária. Da mesma forma que eu acredito e tenho
uma frente que a gente está liderando dentro da consultoria, que é que as lojas precisam ser delivery de tudo. O que eu quero dizer com isso? A loja fazer o delivery só de produto é muito pouco. Ela tem que fazer o delivery de curadoria, ela tem que fazer o delivery do atendimento, ela tem que fazer... Então, se você interpretar que o seu ponto de venda é um delivery de tudo, você vai atender de maneira diferente o WhatsApp que manda para o seu consumidor. Porque você não vai só se apresentar e dizer, você precisa comprar alguma coisa? Você pode entregar para ele conhecimento, você pode entregar para ele uma curadoria, você pode entregar para ele uma solução mais completa. Então, quando eu digo que a tecnologia deve suportar essa estratégia desse modelo de negócio, é muito importante as empresas olharem para suas operações nessa integração e entenderem que tipo de tecnologia suporta com que a sua empresa e a sua loja, por exemplo, se torne um delivery de tudo. A gente falou há pouco, mas eu acredito muito que em curto espaço de tempo nós vamos ver o live commerce acontecendo. E o live commerce já é uma realidade na China e lá eu acho que a gente deve se inspirar nessa tecnologia, porque é uma forma de você, de fato, sair da interpretação de que as redes sociais são formas de gerar engajamento, para você ir para uma transformação de que as redes sociais é uma forma de gerar vendas. E aí, quando você migra essa interpretação, seu ecossistema na totalidade, quer dizer, o seu modelo de negócio passa a ser fortalecido. Liana, dentro dessa sua fala, então, para a gente encerrar essa entrevista, o que é essencial, que características são fundamentais para essas marcas terem um modelo de negócio de sucesso? Assim, o que você vê que vai fazer, vai ser o diferencial a partir desse consumidor modificado? O que vai ser um modelo de sucesso na sua avaliação? Tem uma iniciativa nossa chamada Realign Your Core Business, que faça um realinhamento do seu negócio nesse momento. Então, a gente traça isso em 4 pilares. O primeiro pilar é o pilar revisa a sua estratégia, né? A sua estratégia precisa olhar não existe mais os dois mundos, precisa olhar o consumidor, que agora é digital, né? Então, faça uma revisão da sua estratégia. Um segundo ponto é olhe se a sua cultura é aderente o suficiente para você conseguir fazer toda a sua transformação. Pessoas ajudam e atrapalham, né? Por fim, olha o seu conceito. Conceito nesse sentido de ser o delivery de tudo. Ser a loja que entrega mais que produto. Afinal, esse ponto de venda ele não deveria ser interpretado como uma loja com prateleira para produto. Ela tem que ser muito mais do que isso. E já faz muito tempo que a gente fala da economia da experiência. E por fim, tenha o seu negócio sustentado em propósito. Propósito verdadeiro, porque o consumidor vai pedir transparência, relacionamento, engajamento emocional. Tê-los como embaixadores da sua marca é o que melhor pode acontecer para as companhias. Liana, muito obrigado. Agradeço sua gentileza em conversar com a gente, Obrigada a responder as nossas você, dúvidas. Lucas. Eu estou sempre à Moneyport, disposição. obrigado. O Moneyport conversou com Liana Bittencourt, ela é diretora executiva do grupo Bittencourt. Obrigado pela atenção e até a próxima.